Oiê, hoje é segunda e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o autismo. Então, no vídeo passado, eu falei um pouquinho da minha história, né? Do autismo na minha vida, na minha filha. E hoje eu vou falar para você um pouquinho do que é o autismo e as suas características, né? E alguns sinais de alerta, tá bom? Então, para começar, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? É mais conhecido como TEA. Então, quando alguém, se caso um dia você for no médico, ou você ouvir alguém falar, ah, nossa, é porque ele tá com TEA, seria o transtorno do espectro autista, tá bom? Do autismo, né? E o que acontece nesse neurodesenvolvimento? Eles têm algumas alterações diferentes, né? Como toda criança que é típica, é diferente uma da outra, as crianças que têm autismo também são diferentes uma das outras. Então, tem crianças que vão mostrar alguns sinais e outras que vão mostrar outros sinais, né? Então, aqui fala, né, assim, ó, a sigla TEA é o transtorno do espectro autista, né? O TEA ele é caracterizado por dificuldade na comunicação social e interesse restritivos e estereotipados. Então, estereotipado seria algo repetitivo, tá? São crianças espertas, porém com dificuldades na comunicação. Elas gostam de fazer coisas repetidas várias vezes, né? Então, eles têm atraso no desenvolvimento, em especial na comunicação, né? Então, ela fala, cada criança tem sintomas e fases diferentes. Então, aí eu vi alguns sinais e anotei aqui para vocês. Esses sinais de alerta seriam de crianças entre 1 ano a 2 anos, tá bom? Então, primeiro, como eu falei, é a comunicação social, né? Ela não é funcional, ela igual, por exemplo, a Meg eu consegui detectar por conta disso, porque ela não falava, né? Então, ela tinha 2 aninhos e não falava. Uma criança com 1 aninho para 2 aninhos já tem que estar falando algumas palavras, como eu falei no outro vídeo, palavras soltas, né? E aí ela fala, né? A comunicação social não seria só, seria não só as palavras soltas, mas a quantidade falada, né? Então, aqui, quantidade mais ou menos de 20 a 30 palavras soltas, uma criança lá por volta de 1 aninho, né? 1 ano e meio, né? E eu anotei aqui, porque senão eu me esqueço. E durante essa faixa, né, dessa idade de 1 ano e meio, tem que estar falando esses mais ou menos de 20 a 30 palavras soltas, né? Mas não só palavras, mas a frequência com que eles falam. Porque às vezes a criança fala, ou fala pouco, fala uma palavrinha agora, uma palavrinha depois. Então a gente precisa ver a frequência dessa fala, né? Outra coisa que é um sinal também que vocês podem estar vendo, né, nas crianças de vocês, nas crianças que vocês cuidam, é o tom de voz alterado. Jéssica, o que seria esse tom de voz alterado? É assim, tem criança que tá dentro do espectro autista e ela fala meio robotizado, sabe? Ou então entoa muito alto, ou depois vem para um tom baixo. Então, assim, ela, como eu posso dizer, ela não mantém um tom só. Ou ela fala muito robótico, ou ela fala sobe e desce, entende? E aí ela fala, também tem a ecolalia, né? Que vão repetir palavras e frases de desenhos. Então, ecolalia é a repetição, né? Repete, repete, repete. E aí, por isso que fala estereotipado, né? Que vai repetir em desenhos animados. Por exemplo, eles assistem um desenho animado. Daqui a pouco, do nada, ele começa a falar aquela frase do desenho animado, sabe? Por exemplo, tinha uma criança na igreja que ele tinha esses sinais, eu na época eu não sabia, né, não entendia, o autismo eu não entendia nada, mas vendo hoje e sabendo pelo que eu estudei e tudo, essa criança ela tinha esse estereotipia, né, de repetir frases do desenho. Então, às vezes você tá brincando com a gente lá na igreja e de repente falava McQueen, McQueen, McQueen. Eu falei, nossa, é estranho, porque, né, nós não estamos falando sobre McQueen, só que naquele momento eu não sabia nada sobre, né. Hoje, gente, eu falando pra essa minha amiga tudo, ela identificou, né, isso no filho dela e ele agora tem um laudo de autista, né. Então,
Se eu tivesse sabido antes, né, soubesse antes disso, eu tinha, né, explicado, né, mas hoje, né, ainda bem que eu sei, hoje eu posso passar. Então, é isso, né, ser repetição de palavras. Por exemplo, a Meg, ela tem, às vezes, essa ecolalia, né, de repetir. Às vezes, por exemplo, eu tô andando com ela, um exemplo bem, assim, clássico, né, aqui. A gente tá indo pra escola, então a gente sempre faz o mesmo caminho, né? Também crianças que têm autismo, elas gostam de rotina, né? E gostam de sempre fazer do mesmo jeito as coisas. Então, quando a gente vai pra escola, a gente tem o mesmo trajeto. Se a gente muda de trajeto, ela já não gosta. Mas nesse trajeto que a gente faz todos os dias, tem uma amiguinha dela que mora nessa rua. Então, toda vez que a gente passa ali na esquina, ela fala: mãe, a Alice mora aqui. Aí a gente vai pra escola. A gente volta, ela: mãe, a Alice mora aqui. Então, assim, isso já ficou, sabe? Então, ela fica repetindo e repetindo e repetindo. Outra coisa, a criança que tem autismo, e um dos sinais também quando é pequenininha, às vezes não tem na comunicação, às vezes não tem essa voz, o tom de voz alterado, talvez não tenha ecolalia, né? Não tem estereotipia, mas ela usa a mão do pai ou da mãe ou de alguém que cuida dela para pegar as coisas, para fazer qualquer coisa, sabe? Não consegue se comunicar. Às vezes até consegue se comunicar, mas se não conseguir se comunicar, vai querer usar a mão da mãe ou do pai ou de alguém que cuida como ferramenta. Então, para pegar algo, para, por exemplo, se ele quer apontar para alguma coisa que ele quer, ele vai pegar sua mão e vai apontar, né? Vai apontar. Então, ele vai usar a sua mão como uma ferramenta. É como se a sua mão fosse a mão dele, entende? Ou a mão da criança, né? Outra coisa, um dos sinais, é a pobreza de gestos. O que seria isso, Jéssica? Por exemplo, não dá tchau com muita frequência. Porque uma criança nessa idade, 1 aninho para 1 ano e meio, você faz tchau, ela te devolve o tchau, né? Então, a criança com os sinais do autismo não vai dar tchau com tanta frequência, não vai mandar beijo, né? Não vai falar dá, né? Tipo, ou vem, né? Dá, assim, ou vem. Não vai bater palma com tanta frequência. Então, sempre vai fazer, pode até fazer esses gestos, porém, não vai fazer com tanta frequência. Então, isso é um sinal de alerta, né? Porque é essa idade, a idade onde eles fazem isso, né? Uma criança típica, ela faz isso com muita frequência. Então, outra coisa, um dos sinais é o contato visual, né? A criança, ela não mantém o olhar para você. Vamos supor, você tá brincando com ela, por exemplo, a Meg. Ela também não, tem momento que ela não mantém muito o contato visual. Então, vamos supor, você chama a criança, vamos supor, Meg, vem, vamos brincar? Ela tá brincando comigo, só que, tipo, às vezes a gente tá brincando e ela não tá olhando pra mim, sabe? E isso eu trabalhei bastante com ela quando ela era menorzinha, ela tinha menos contato visual. Hoje ela já tem um contato melhor, mas antes ela não tinha tanto. Então eu tinha que brincar com ela e era como tipo assim, brincar assim, sabe? Então, e conforme a gente foi trabalhando, ela melhorou, mas não tá 100% um contato visual. Não é aquele que firma, sabe? Que tá falando com você e tá te olhando assim, não. Ele é pouco contato, ele olha, abaixa o olhar, ou fica assim. Então, isso é um dos sinais também que vocês podem estar observando, né? Nas crianças que vocês veem, no filho de vocês, né? Então, não tem aquele olhar de compartilhar, né? Como eu falei, às vezes, a mamãe, vem aqui, ó, vem aqui com a mamãe. Aí vem, mas tipo, vem ou de cabeça baixo, ou olha um pouquinho, depois desolha, assim, né? Como pode-se dizer. Então, ela não sustenta o olhar, né? Outra coisa é a baixa responsividade. O que seria isso? Não reage a sorrisos. Por exemplo, a Meg, ela tinha isso quando era bebezinha. Eu não sei vocês, mas quando você vê um bebezinho, assim, por exemplo, por volta de 5, 6 meses, você faz, tipo, dá um sorrisinho, faz alguma coisa assim, a criança, ela não volta pra você esse sorrisinho, alguma coisa assim, algum gestinho. A Meg não fazia isso, só que pra mim, eu achava que ela era uma criança séria, né? E falava, não, ela é assim mesmo, ela é séria.
Isso aí vai ser difícil. Eu pensava assim. Só que isso já era um dos sinais, né? Ela não tem não tem muita, igual falou aqui, responsividade. Ela não consegue passar. Hoje, quem conhece ela sabe que ela fala, ela sorri, né? Assim, mais baixo para a idade dela e né? Para uma criança típica, você vê a diferença. Então, ela não fazia isso. Então, isso é um dos sinais que você pode também estar observando. Se o seu bebezinho aí de 8 meses, 9 meses, assim, não, tipo, você faz uma brincadeirinha, ele não sorri, ele se trava, fica quieto, aí a gente fala, é porque é sério. Não, às vezes pode ser um sinal. Então, observe, né? A outra coisa é a expressão facial, né? Atenuada, né? Então, como eu falei, é uma criança séria, né? Ela sempre tá com a mesma cara. Tipo, você tá brincando com ela assim, sabe? É uma criança assim, séria. Aí a gente fala, é porque ela é séria, nossa, isso aí é difícil. Mas às vezes não, às vezes é um sinal, né? Então, observem a expressão facial, né? Se ele ou ela, né, reage, né, quando você faz alguma coisa, né, algum gesto e ele compartilha de volta, né? E o outro é a sincronia, né? E o que seria isso, né? Quando você aponta, vamos supor, olha lá, e aí a criança vai lá e volta para você no olhar. Então, é a criança que compartilha o olhar com você. Então, às vezes, ela viu um passarinho, vamos supor. Ó, mãe, o passarinho. Vamos supor que ela é verbal. Então, ela vai falar, mãe, ó o passarinho. Assim. E aí, ela olha para lá pro passarinho e volta para você. Mamãe, ó lá, mamãe, o passarinho. E volta, né? Então, a criança, ela aponta. Isso seria a sincronia. Ela apontar e voltar para você olhar. Só que a criança no espectro autista, ela aponta e não volta o olhar. Então, ela não tem essa compartilha. Ela faz você olhar, mas ela não consegue, tipo assim, compartilhar pra você. Olha, mamãe, tipo assim. Ela não consegue fazer isso, ela não, né? Ela não entrega o objeto com facilidades, né? Então, ela é uma criança, como podemos dizer, ela não compartilha o que faz, vamos dizer assim, né? No modo grosso. Então, esses foram alguns sinais que eu anotei aqui pra vocês, porque eu tô olhando o caderninho, assim, olha pra baixo, porque eu tô olhando o caderninho, então eu anotei. Então, é isso, o autismo, ele é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento, então lá no cérebro deles. Eles são diferentes um do outro, então cada autista tem a sua particularidade, né, nem todos os autistas são iguais, né, como nem todas as crianças, nem todas as pessoas são iguais, todos temos diferenças, né. Então, a mesma coisa é o autismo. O que acontece? Eles têm no desenvolvimento algo diferente de uma criança típica e entre eles são diferentes. Então, a Meg, ela tem algumas particularidades que outra criança autista não tem. Por exemplo, a Meg, ela tem um pouco de seletividade alimentar, como eu falei. Ela tem, agora tá querendo ter ecolalia e estereotipia. Ela tem, que eu falei no começo, foi a comunicação social, né, que ela fazia, não falava, né? O tom alterado, o tom de voz alterada, eu não percebi isso, mas esse daí eu não percebi, mas talvez ela tenha. Ela tinha a baixa responsividade de não compartilhar sorriso. Ela tem, às vezes, não é sempre, mas tem um pouquinho de contato visual, ela não consegue permanecer o contato visual com a pessoa. Uma criança autista também, que eu uma vez ouvi dizer, é que quando você vai tirar foto, ela nunca consegue firmar, olhar pra foto. Então, você faz, olha aqui pra foto. Ela olha, daqui a pouco abaixa, olha, daqui a pouco. Ela não consegue permanecer o olhar, né? Não consegue suster o olhar. Então, a Meg também tem um pouco disso. Mas tem crianças que já tem um contato melhor de visual, mas tem pobreza no gesto, não consegue dar tchau, não consegue mandar beijo, né? Então, cada autista é diferente um do outro, isso que a gente precisa entender, né? Então, o vídeo de hoje foi esse, né? Vocês saberem mais ou menos o que é o autismo, né? E os sinais dele, os sinais de alerta de crianças de 1 aninho a 2 aninhos de idade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, vocês querem saber de mais alguma coisa. Jéssica, eu queria saber
em especial isso. Me manda aqui nos comentários, porque aí eu posso pesquisar, né? Eu sei algumas coisas, mas eu posso pesquisar. Aí eu posso pesquisar mais e passar para vocês o que vocês têm dúvida, o que vocês querem aprender, né? Como vocês sabem, esse é um assunto que eu amo, né? Depois que eu descobri o autismo na Meg, foi algo que eu fui em busca e fui aprendendo. E nas terapias eu fui conhecendo pais e mães, né, avós que levava crianças com autismo, eu fui observando as crianças ao meu redor que tinham autismo, então eu fiquei mais ou menos um ano e meio nas terapias fazendo regularmente, né, então eu observei muitas coisas, eu vi muitas coisas, os pais me compartilhavam muitas coisas, como eu também compartilhava algo da Meg, então é interessante esse compartilhar, né? Então, como eu falei, né, no vídeos, eu quero poder ensinar pessoas que precisam disso. Às vezes as pessoas têm dúvida, não sabem, né, por onde começar, como buscar um laudo, o que eu faço, Jéssica, assim? Então, assim, eu posso ajudar na maneira do que eu sei. Então, eu vou fazer isso, né? Então, se vocês quiserem, Jéssica, eu tenho dúvida nisso, escreve aqui nos comentários, Jéssica, eu preciso saber disso, né? Não tenham vergonha, escrevem aí. E se eu não souber, eu vou buscar, eu vou em busca da informação e vou passar aqui para vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.